pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Voando com Baleias no Ar, toda quinta-feira às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Pois é, meus queridos, estou de volta aí depois de uma semaninha de folga, tá? Por quê? Vou explicar pra vocês que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Nossa, tá zoado aqui a configuração do meu retorno, mas tudo bem, é o que temos, tá funcionando, vocês estão me ouvindo, tá gravando, tá tudo certo. Também, se não estiverem ouvindo, o episódio não vai nem ao ar, então não sei porque eu tô perguntando se vocês estão ouvindo ou não, porque se vocês estão ouvindo, é porque significa que funcionou. Enfim, meus queridos, deixa eu explicar pra vocês a minha ausência da semana passada, porque foi meu aniversário, no dia 29 de janeiro, e eu, aquarianjo que sou, completei aí os meus 35 anos, com cara de 45 e coluna de 85. Mas brincadeiras à parte, eu queria falar um pouquinho sobre aniversários, porque o comentário que uma amiga minha fez foi muito pertinente, achei. Ela falou, nossa, depois de 350 anos você resolveu comemorar o seu aniversário de novo, porque de fato, gente, não que eu não tivesse comemorando meu aniversário nos outros anos. Eu sempre acabava comemorando, eu e a Mari, né, minha namorada, a gente comia um bolinho, ia em algum lugar diferente, era meio que isso. Mas esse ano eu acabei resolvendo comemorar com os meus amigos da maneira como eu sempre comemorei, que era ir no bar, ir em algum lugar gostoso, ouvir um pouco de música, e é isso, basicamente, né? Mas o meu aniversário ele não começou nessa semana do dia 29, né? Eu tive uma surpresa de aniversário, um grupo de amigas minhas, um grupo muito querido, que eu amo muito, fez uma surpresa pra mim, fez uma festa surpresa pra mim. Tinha uma outra amiga minha que também estava aniversariando, então a gente fez um combo. Elas fizeram um combo surpresa, eu não desconfiava de absolutamente nada, fiquei, gag a hora que eu vi que era uma surpresa, mas fiquei muito, muito feliz, foi um churrasco durante a tarde, foi bem, bem gostoso mesmo. E aí eu fiquei um pouco mais animado para comemorar o meu aniversário no dia 20, na semana do dia 29, né, que eu acabei comemorando aí no sábado. E eu fiquei pensando muito sobre como que eu traria esse tema, né? Como é que eu falaria sobre aniversário aqui, sendo que eu acho que é algo que eu nunca fiz antes, acho que eu nunca fiz nenhum episódio especial de aniversário, falando sobre o assunto, enfim. E aí, pensando, resolvi ressuscitar a trend mais antiga das blogueiras, dos youtubers, que é 50 fatos sobre mim? Não. São 35 coisas que eu aprendi, ou penso, ou agora entendo com mais clareza aos 35 anos. O que eu gosto de chamar de... Nossa, gente, eu tô meio gago, tá? Então vocês me desculpem, eu acho que a idade tá chegando. Mas o que eu gosto de chamar de a grande lista aleatória dos 35 anos. Êêêê! Então eu fiz aqui uma listinha pensando em coisas que eu gosto, que eu não gosto, situações, comportamentos, pensamentos aleatórios ou não, dicas interessantes ou não também, né? Um beijo, vovó Lorelai. Deixa eu beber uma água aqui. E aí, listei aqui para vocês e a gente vai conversando um pouquinho, tá? Então bora lá que tem muita coisa pra gente falar. Primeiro de tudo, número 1, trends. Eu odeio trends, porque todo conteúdo, todo vídeo, todo mundo faz exatamente a mesma coisa. Eu já falei neste bendito podcast aqui o quanto eu acho que trend é empobrecimento criativo. Por quê? Todo mundo faz a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma música, o mesmo movimento, com a mesma dança. Onde está a criatividade disso? Só é criativa a pessoa que fez primeiro. Já dizia Adorno. Olha, cultura para vocês, hein? Indústria cultural, replicação, empobrecimento artístico. Vocês não sabem? Procurem, tá? Porque eu estudei isso na faculdade. E eu sofri, tomei no meu cu pra saber. Mas sério, gente, trends às vezes me irritam. Tem uma coisa ou outra que é legal, mas quando começa a ser algo muito viral, muito difundido, que você só vê aquilo, puta, enche muito meu saco. 2, na mesma linha das trends,
temos aqui gente mostrando a linguinha. Eu sou um velho ranzinza mesmo. Eu odeio, me dá raiva, coisas que me dão ódio instantâneo. A gente fica assim, tipo, sabe que é linguinha com a mordidinha e a piscadinha. Eu esqueci de colocar aqui, mas é linguinha mais mordidinha mais piscadinha. Eu não sei se vocês estão acompanhando o BBB, mas lá tem a tal da Gabizinha, a Gabriela, que ela é muito tipo o perfil de eu vou tirar uma fotinha aqui. Sou tão danadinha, tão safadinha, tão descoladinha. Eu tenho ódio absurdo quando eu vejo as pessoas fazendo essa pose no Instagram, no TikTok, em foto, em vídeo. Dá um jeito nessa sua cara. Espero que passe um anjo, fale amém, e você fique com a cara desse jeito também. Terceiro, que vai nessa linha aí. Pick me boy e pick me girl. Eu quero que essas pessoas... Não pode desejar o mal. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor com os meus 35 anos. Vou desejar um não bem. Eu desejo que essas pessoas tenham um não bem e um não sofrimento razoável, porque simplesmente elas não deveriam existir. Eu tenho muito, mas muito próximo de mim, uma pessoa que é pick me girl, total, assim, que é isso é tão diferente, mas você vai fazer isso? Jura? Isso é tão pequenininha, eu tenho vontade de pegar uma escopeta. Enfim, vocês entenderam. Pick me boy, pick me girl, não dá. Eu não tenho mais paciência, sabe? É aquele tipo de pessoa que disfarça a falsidade embalado num algodão doce, num papel colorido, sabe? Não dá. Não tenho paciência. Fiquei nervoso, gente. 4. Falar se quer ou não fazer alguma coisa independente do que vão pensar. Isso que eu meio que já fazia. Eu acho que isso é uma construção muito minha das coisas que eu sempre quis fazer. Sempre fui uma pessoa que, antes de namorar ou coisas do tipo, eu sempre saía muito sozinho, sabe? Nunca vi problema nisso. Em fazer as coisas, convidava amigos, sei lá, vamos num rolê que eu tô a fim de ir. Não posso. Então tá bom, beleza. Eu vou do mesmo jeito, não vou ter que te esperar para eu fazer as coisas. Então acho que isso realmente é um aprendizado que já vem de bastante tempo. 5, totalmente aleatório, água com gás. Não tem nem o que falar. Aguinha com gás, depois que você chega numa certa idade, ali a partir dos 30, é vida, faz você reviver de qualquer ressaca, acompanha qualquer comida, é ótimo, show de bola. 6, rolês que começam à tarde. Eu amo um rolê vespertino. Não me chame para rolês que começam 9, 10 horas da noite. Se bem que, pelo que eu converso com alguns amigos meus que têm contato com pessoas jovens, porque eu não tenho muito, né? Os meus amigos são tudo 30 a mais, por aí, 29, 30, mas pelo que eu sei, os rolês hoje estão começando meia-noite, 1h da manhã. Vocês perderam a noção da vida? Vocês não têm amor a vocês? Vocês não vão dormir? E a higiene do sono enfia onde? Não dá, mano, não dá. Por isso, eu gosto de rolês vespertinos, que começam à tarde, tipo 1, 2, 3 da tarde, e aí você pode estender um pouco mais, mas tipo, dá 8, 9, 10 horas da noite, você já tá em casa, você já tá dormindo, olha que lindo, olha que vida maravilhosa, a vida presta, gente, quando o rolê começa durante a tarde, não à noite. 7, é muito fácil se isolar à medida em que você vai envelhecendo, tome cuidado com isso, isso aqui é reflexão, hein? Reflexão que eu tive muito nesses últimos meses, né, nesse último ano, do quanto que a gente vai se isolando mesmo na vida, conforme a gente vai envelhecendo. As coisas vão meio que consumindo a gente e a gente vai deixando as coisas importantes de lado. Então é muito fácil, quando você fica adulto e quando você vai envelhecendo, entrar no modo automático de viver, sabe? Então a gente tem que prestar muita atenção para não fazer isso. Coisas que eu fiz, inclusive, nesse último ano, por isso que eu tô falando para vocês. 8, você aprende o tamanho que as coisas têm e passa a ter preguiça de coisas pequenas. E 9, você entende o tamanho que as pessoas têm. Eu vou juntar esses dois pra gente falar sobre
realmente qual a importância que as pessoas têm na sua vida e qual a importância que as coisas têm na sua vida. Às vezes, quando a gente é mais jovem, tudo parece muito. Então, todas as amizades são as amizades, os relacionamentos são os relacionamentos. Então, o mundo vai acabar se você não ficar com aquela pessoa, você vai ser um loser se você não sair com seus amigos naquela festa. Conforme você vai crescendo, você vai entendendo que as coisas têm tamanho. E com base no tamanho, você vai destinando uma certa energia, uma certa importância para elas. Então, os problemas não são todos grandes. As pessoas não têm todas a mesma importância. Então, eu acho que isso é um sinal de maturidade bastante importante, porque quando você entende isso, você passa a administrar muito melhor a sua vida, a sua energia, os seus relacionamentos, onde você coloca a atenção, onde você não coloca tanta atenção, onde você realmente quer brigar, quer discutir, onde você percebe que não vale a pena. Para você ficar bem, não é pelo outro, é só para você. É tudo sobre você, tá? 10. Vai ser muito fácil ser engolido pelo ser adulto, deixar você, seus amigos, seus relacionamentos e sua família de lado. É um pouquinho parecido com o que eu falei sobre viver a vida no automático, sabe? 11. Priorize o que é importante para você e que vai te fazer feliz antes das coisas dos outros ou de outras pessoas. Isso daqui também é importante, gente. Se você faz compromissos com você, se você tem compromissos com você, aliás, é importante que você não descumpra esses compromissos, porque eles são importantes para você. Então, assuma acordos com você e leve eles em frente antes de qualquer coisa e de qualquer pessoa, porque ninguém vai fazer por você. Então, se você tem uma prioridade de estudar, porque aquilo vai te fazer bem para sua carreira, ou você vai fazer um intercâmbio e precisa daquele conhecimento, coloca isso como uma prioridade. Não vai ser alguém que vai te convidar para sair ou que quer fazer outra coisa no dia que você tem que estudar, que vai fazer com que você mude se isso for prioridade para você. Pense em você primeiro. Nesse ponto, é importante ser inflexível. É importante você colocar suas coisas em primeiro lugar, porque do contrário você é atropelado. Você começa a atender os chamados de um, de outro, daqui, de lá, de outras prioridades, e a sua prioridade, o que você realmente quer, fica em último lugar. Isso não é bom, não é justo. A nossa vida é muito curta para isso acontecer. 12. Cuide da sua saúde. Parece chavão, parece clichê, mas é verdade, gente. Eu tive recentemente um episódio que me colocou para pensar muito sobre saúde, sobre como eu não estava me cuidando, como eu não estou me cuidando em 100% ainda. Já mudei bastante do começo do ano para cá. Foi uma das minhas ideias, né, as minhas propostas para esse ano. Mas cuida da sua saúde, porque, de novo, é o seu corpo. Só você pode cuidar de você. Se você não se cuidar, se você não se priorizar, ninguém vai te priorizar. Então, coloca esses exames em dia, vai fazer exercício, vai se alimentar direitinho e vai ser feliz, porque a gente tem pouco tempo aqui. 13. Perdoar não é esquecer, é só escolher seguir em frente e não ficar preso. Eu andei pensando muito sobre isso e eu tinha uma meta mesmo, eu acho que para 2026, que era deixar em 2025 o que é de 2025. Então, não trazer para o ano novo rancores, assuntos mal resolvidos, tristezas, tentar pelo menos. É difícil porque às vezes a gente pega, tá tomando banho, tá fazendo um miojo, tá, sei lá, fazendo qualquer coisa, e você, puta, lembra, aquele cara foi filho da puta comigo e aquele ódio te sobe de novo. Então, eu te sugiro e te convido a fazer esse exercício também para esse ano. Larga em 2025, que é de 2025, e segue em frente. Não é que você está perdoando. Não é que, na verdade, não é que você está esquecendo, refraseando. Não é que você está esquecendo o que aconteceu. Você vai lembrar para sempre. Eu lembro de quem me fez mal, me fez sofrer para sempre. Só que eu decidi lidar com essa informação de outra forma, ressignificar isso e ver se tem um caminho diferente para seguir. Porque, no final das contas, gente, o perdão é sobre isso. É sobre você escolher uma forma mais leve de lidar com a situação que te magoou para você conseguir seguir em frente. Não é sobre você ser uma pessoa, nossa, como é bom, como é legal, como é galera, ele perdoa, ele esquece. Não, não é sobre isso. É sobre você. É sobre você não ficar guardando aquele arquivo corrompido no seu HD. É isso. Porque um arquivo corrompido
corrompe o resto. Então não guarda arquivo corrompido no HD da sua vida. Não guarda arquivo corrompido no HD da sua vida. Vou repetir de novo, porque eu falei mal e eu quero gerar corte disso daqui. Não guarda arquivo corrompido no HD da sua vida. Ele vai ter acontecido, ele vai ter deixado o registro dele ali no seu cachê, mas não é para você ficar guardando, que não vai te fazer bem. E só vai ocupar espaço de coisas que podem ser muito melhores, muito mais legais. E outra, gente, as pessoas mudam. A maioria das pessoas mudam, pelo menos. Se elas sinalizam que mudaram e que podem ser diferentes com você, por que não dá uma chance de tentar, pelo menos, olhar por esse prisma, sabe? É o que eu tô tentando fazer. 14. O melhor caminho não é sempre para onde todo mundo tá indo. O melhor caminho não é sempre para onde todo mundo está indo. Isso daqui, eu acho que é uma questão de comparação que a gente vive na nossa vida diariamente, assim. Que é você pensar, nossa, todo mundo tá fazendo isso, por que eu não tô fazendo? Por que eu não cheguei? Por que eu não conquistei? Por que eu não fui por esse caminho? Por que eu não fiz dessa forma? Calma. Às vezes esses caminhos fazem sentido para essas pessoas dentro das histórias delas, dentro do que faz sentido para elas, dentro do que elas construíram como vida, como objetivo. Pode não fazer para você, e tá tudo bem, tá? Fica tranquilo com as suas escolhas e com os seus caminhos. 15. Escolha sempre fazer sentido antes de qualquer coisa. Antes de qualquer comparação, de qualquer movimento, escolhe aquilo que bate dentro de você e fala, puta, é isso daqui que eu quero fazer. A gente sempre sabe. Sempre tem uma vozinha na nossa cabeça falando, é por aqui, hein? A gente escolhe ignorar. Mas é importante ouvir, porque é a voz do sentido, é a voz do que faz o nosso coração bater mais forte, do que faz a nossa vida pulsar, a gente ter pulsão de vida, pulsão de vontade de viver. Então, sempre ouve aquilo que faz sentido antes de qualquer outro filtro, de qualquer outra escolha. 16. Ninguém vai se colocar em primeiro lugar mais do que você. É isso que eu já falei anteriormente. Se coloque sempre em primeiro lugar. Não tem relacionamento, não tem esposo, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, avó, filho, não tem. Se coloque em primeiro lugar antes de toda e qualquer coisa. Porque ninguém vai fazer isso por você. Todo mundo se acha mais importante, porque é importante para si mesmo. E se essa importância passa a ser importância na sua vida também, onde vai parar você? Onde você e os seus objetivos, as coisas que você quer vão parar? Pensa nisso. 17. Escreva um diário. Eu comecei recentemente a prática de escrever um diário. Na verdade, comecei no ano passado. No finalzinho do ano passado, porque eu não queria deixar para 2026 começar a escrever para, não, ano que vem eu começo. Eu comecei, acho que no dia 27 de dezembro, então tem pouco mais de um mês. E tem sido muito bom, gente. Eu acho que ele cumpre algumas funções ali. A primeira delas, e mais básica, é você realmente ter um lugar onde você não tem amarra para ser quem você é e escrever da forma que você quer escrever, o que você está sentindo, do modo como você está sentindo. E para quem faz terapia, eu faço terapia faz 8 anos já, é muito bom ter um lugar para registrar como você estava se sentindo, porque é muito comum que a gente esqueça. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho uma memorinha de peixe, de Dory, várias vezes. Às vezes uma coisa acontece na minha semana, eu falo, puta, isso daqui eu tenho que levar para terapia. Chega no dia da minha terapia, eu esqueci. E agora com o diário eu tô entendendo um pouco melhor como isso funciona, como que dá para registrar essas coisas. Não precisa escrever todos os dias, não precisa escrever 20 páginas por dia. Só registra, às vezes é uma frase, às vezes é um desenho, às vezes é uma palavra, mas registra, coloca para fora, porque é um lugar livre de julgamentos, é um lugar para você ser você na sua forma mais plena. Então eu tô gostando bastante de escrever, de ter a experiência de escrever num diário, tem sido bem legal. 18. Saia sozinho se não tiver companhia. Puta, essa dica aqui é muito, 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 muito legal e é uma coisa que eu sempre fiz e eu incentivo as pessoas a fazerem. Você é a sua melhor companhia.
E quando você não tá com uma companhia, uma coisa muito legal é que você consegue observar o ambiente, as pessoas, as interações de uma outra forma. Você vira um observador. Sabe o Arif, a série de animação que tem o Watcher? É Watcher o nome do cara? É observador? Deixa eu ver aqui pra não falar besteira, porque eu sempre erro o nome das coisas. Observador, what if? Não, é o vigia. Observador ou vigia. Que ele olha, né, para o multiverso e para as realidades diferentes, só observando sem interferir. É mais ou menos isso que eu acho e como eu me sinto quando eu saio sozinho ou quando eu saía sozinho. Indo para bar, restaurante, cinema, qualquer lugar. Não tem essa de, ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, solidão ou solitude? Mano, foda-se. Vai ser feliz, não depende dos outros para fazer as coisas que você quer. Vai viajar sozinho, vai pro bar sozinho, vai pra balada sozinho, vai viver. A vida é sua. Para de depender dos outros para fazer as coisas. Eu acho que esse é o grande recado quando você vai sair sozinho e fazer as coisas por você. Que leva a gente pro 19. Não deixe de viver por causa dos outros ou ser por causa dos outros. Seja você. Seja a pessoa que você quer ser na sua plenitude, nas suas escolhas, no seu modo de viver, com quem você quer se relacionar, quem você quer amar, a sua forma de existir. Seja. Porque a gente só tem aqui para viver. Eu pisquei do nada, eu tô com 35 anos, daqui 5 anos eu vou fazer 40. Então isso está colocando em revisão muitas coisas da minha vida. E você não precisa chegar aos 35 para fazer essa revisão ou para entender que você não tem que depender dos outros para viver a sua vida. Viva do jeito que você quer e foda-se o resto. 20. A vida é muito curta para investir em relações que não prestam. E a vida é muito curta para perder relações que prestam. 20 e 21. Isso é verdade. Para de perder tempo com gente que não acrescenta. É o famoso ou somos ou some, sabe? Mas mantenha por perto e nutra as relações com as pessoas. Eu tive esse aprendizado no último ano de entender que eu estava muito distante dos meus amigos e de um tempo para cá eu venho fazendo um movimento de reaproximação deles, porque são pessoas que fazem a diferença na minha vida, são relações que prestam, são relações que me nutrem, que me fortalecem, que me apoiam. Então não tem por que eu abrir mão dessas relações, seja por qual motivo for. Ao mesmo tempo, abra mão com a maior facilidade do mundo daquilo que não presta. Às vezes é cômodo. Às vezes é cômodo estar num lugar, você fala, puta, todo esse relacionamento faz 10 anos, tenho esse amigo desde que eu conhecia, desde que a gente se conheceu na escola e coisas do tipo, mas, mano, não presta, larga. É difícil agora, mas vai ser bom depois. Para de carregar essa pedra, para de carregar esse arquivo corrompido do seu HD também. Não serve, joga fora, sabe? 22. Seja presente, faz mais diferença na vida dos outros do que você imagina. Esses tempos atrás foi aniversário de uma amiga minha e pelo fato de eu estar nessa transição, né, entre não me importar muito com o meu aniversário e me importar de fato, eu meio que deixava de lado dar parabéns para as pessoas. Não por nada, mas às vezes eu não dava no dia, dava no dia seguinte. E essa minha amiga ficou chateada, porque para ela era muito importante que eu desse parabéns, porque era um símbolo de que eu me importava com ela. E isso me colocou uma reflexão. Eu preciso ser presente na vida das pessoas. Eu não posso jogar fora a atenção que elas me dão, o carinho que elas me dão, porque eu não vejo importância ou significado em determinadas coisas. Não é esse o caso. Mas entendem? Às vezes a gente olha tudo pelo nosso prisma e esquece dos outros. Eu sei que eu tô falando muito sobre nos colocar em primeiro lugar, mas não é colocar nesse lugar de só eu, foda-se os outros, foda-se todo mundo, só as minhas vontades valem. Não é isso. Mas é você estar presente na vida das pessoas, entendendo o que também é importante para elas. E como que você vai nutrir o relacionamento com elas, como você vai deixá-las felizes, enfim. 23. Gaste, mas gaste com coisa boa.
Eu acho que aqui a grande mudança que você vai tendo na vida à medida que você vai crescendo, quando você é universitário, por exemplo, você vai sempre pelo mais barato, por tudo que foi mais barato. E aqui eu não tô falando só de coisas materiais. Lógico, estou falando sim da cervejinha, da festa, da viagem, da acomodação, mas também de relacionamentos. A gente sempre vai pelo relacionamento mais barato, pelo relacionamento que custa menos atenção, menos investimento de energia pra gente. Mas conforme você vai crescendo, você vai percebendo duas coisas: que seu tempo é muito precioso e que as suas relações são muito preciosas. E por isso você tem que investir em lugares certos. Tanto quanto investir em um bom restaurante, uma cerveja gostosa de tomar, uma viagem que, embora seja um pouco mais cara, vai te dar um conforto. Então, eu acho que aos 35 eu entendi isso. Lógico que às vezes não dá pra gente fazer. Depende da nossa condição financeira quando a gente tá falando de coisas materiais, tá? Mas vocês entenderam o paralelo. A gente vai amadurecendo o nosso modo de investir tudo conforme você vai envelhecendo. Investir dinheiro, investir tempo em relacionamentos, vai deixando de se conformar com o barato, com o que parece legal, com o que parece caro, o que parece precioso, deixa de ser. Você fica com aquilo que realmente vale a pena. Gente, eu tenho que contar um negócio pra vocês que eu. Eu acho que o celular não tá acostumado com esse tamanho de podcast e, e ele superaqueceu. Então eu já tinha gravado um monte, mas eu tive que voltar para continuar a gravar agora. Então vamos lá. O último foi o 24, agora é o 25. Então vamos lá. Você aprende a ouvir mais e falar menos. Então eu acho que na verdade você fica um pouco mais cansado e mais sem paciência com as coisas. Mas isso é bom. Por um lado é bom, porque você entra numa discussão, numa conversa com uma pessoa, eu sou muito assim, pelo menos. Tipo, eu vou conversar se eu perceber que a pessoa quer conversar. Se eu perceber que a pessoa só quer falar e só quer ter razão, aí eu falo, tá bom. Você tem sua opinião, opinião burra, e tá bom, beleza. É isso aí, pronto, falou. Porque você começa a entender mais sobre as pessoas. Quando você ouve as pessoas, você entende as pessoas. Você deixa de fazer uma leitura superficial delas. Você entende os porquês por trás de determinados comportamentos. E isso te protege e faz com que você não entre em furada também, sabe? Paciência, que é isso que eu falei para vocês agora, 26, né? Tem muito a ver com você se respeitar. Você tem paciência com você. Eu acho que isso é importante. Você tem mais paciência com você e talvez menos paciência com os outros. 27, momentos em família. Isso aqui é muito, muito importante, gente. Eu acho que eu venho ressignificando e me reconectando com a minha família de uma forma diferente nos últimos anos. E tem sido um movimento bastante interessante, bastante bom para mim e gostoso, né? Então eu sugiro, te convido a fazer esse exercício de se reconectar e passar momentos bons com a sua família, seja ela de sangue, seja a família que você escolheu, seja seu companheiro, sua companheira, seu cachorro, seu gato, o pessoal do trabalho, o pessoal do futebol, quem você considera família? Quem você considera próximo de você? Porque esses momentos com as pessoas abastecem a gente. Então é importante que a gente valorize e construa tempo de qualidade com quem quer estar com a gente, com quem escolhe estar com a gente e com quem gosta de estar com a gente. Aí vem do nada. Eu falo pra vocês, gente, isso aqui é a grande lista aleatória dos 35. Filmes sem explicação, aqueles que abrem e não fecham o final. Você quer me ver puto da vida? Você me coloca pra assistir um filme com final aberto. Eu fico possesso, eu falo, mas caralho, como que termina isso daqui? Como que funciona? Eu vou ter que inventar o final? É isso? Aí eu fico pesquisando, porque eu entro em hiperfoco, eu fico pesquisando pra ver se tem continuação, se tem teoria da conspiração. Assim, na verdade eu não sou tão chato assim. Tá bom, eu acho que eu sou. Mas o que eu não gosto, além, né, dos finais abertos, é, são aqueles momentos, aqueles filmes que eles estabelecem uma regra, aí eles criam uma regra para aquele universo, e aí quando você vê, eles desobedeceram a regra.
Eu falo, como assim? Não funcionava desse jeito até agora há pouco? Como que vocês terminam o filme aqui e jogam tudo no ralo? Então é uma coisa que me incomoda, tá? 29, eu acho que é um pouco parecido com o que eu falei para vocês antes. Comida boa, coisas boas no geral. Invistam em coisas boas porque você merece coisas boas. Você trabalha para isso, você ganha seu dinheiro, você vive, né? Então, viva dentro do possível, invista em coisas boas, porque a gente merece coisas boas, sabe, gente? 30, autopriorização, já falei. Tem algumas coisas que se repetem aqui, só que eu escrevi de outra forma. 31, demonstrar mais sentimentos. Chore mais, ria mais, fale eu te amo para os seus amigos. Você fala eu te amo para os seus amigos com frequência, sem ser aniversário, sem ser data especial, ano novo, coisas do tipo. Manda uma mensagem para os seus amigos, alguém que você não fala bastante tempo, fala, porra, eu te amo, a gente não se encontra faz bastante tempo, tô com saudades, como que você está? E não tenha medo de sentir. Não tenha medo de expressar os seus sentimentos, porque é de todo mundo, gente. Todo mundo sente. Até a IA sente. Nananã, 32. Encontrar o extraordinário dentro do ordinário. Isso aqui eu já falei para vocês em outro episódio, mas eu quero reforçar. Nem sempre na nossa vida a gente vai viver momentos extraordinários. Então, nem sempre você vai estar no melhor emprego, que vai te possibilitar ir nos melhores restaurantes, fazer as melhores viagens, beber os melhores drinks, comer as melhores comidas. Mas o extraordinário pode estar numa coisa simples. Pode estar em você ter pouco dinheiro, descobrir uma padaria gostosa, que você paga R$ 5 no pão de queijo, que é feito por uma senhora super simpática, que te dá bom dia, um sorriso no rosto e muda o seu dia. Isso é extraordinário também. Isso não é a grande viagem, não é o que as pessoas mostram nas redes sociais. Eu acho que a gente fica muito refém de influência e de redes sociais e de comportamento digital, em que a gente olha para o nosso feed e tudo é extraordinário, a vida de todo mundo é extraordinária, mas é só um recortezinho da realidade. A gente precisa saber encontrar o extraordinário dentro do que é cotidiano. Achar as coisas bonitas na vida, mesmo que elas sejam simples, mesmo que não tenha aparentemente nada demais nelas. Então é você ver, sei lá, um cachorro que você acha bonitinho na rua, uma criança fazendo algo fofinho, uma flor bonita, uma árvore, uma paisagem, uma pessoa, tanto faz, um livro que você leu. Essas coisas também são extraordinárias. São pequenos momentos extraordinários que fazem o grande extraordinário da vida. Não perder tempo com o que não vale a pena ou com quem não vale a pena, a gente já falou sobre isso, ou soma ou some. 24, você não é velho para sonhar ou tentar coisas novas. Eu tava muito nesse lugar de falar, porra, eu tinha meus planos com 35 e eu tô completamente fora deles. Eu não cumpri os planos que eu queria e que eu tinha traçado para quando eu tivesse 35 anos. E isso caiu feito uma bomba na minha cabeça. Foi até grande parte da minha crise de não querer fazer aniversário, coisas do tipo até então. Mas eu tô tentando ressignificar isso. Eu acho que eu só tenho 35 anos. Enquanto existe vida, existe possibilidade. Então, continuo sonhando, continuo acordando todo dia, por mais que seja difícil. E vocês bem sabem, porque eu já contei para vocês como tem sido meu último ano. Falando, não, hoje vai ser melhor que ontem. E se não for, tudo bem também. Mas então amanhã vai ser melhor que hoje. E fazer coisas novas. Eu fiz uma aula de marcenaria. Uma amiga minha, ela me deu essa aula de marcenaria, foi muito legal. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado fazer, porque eu. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou falando com vocês enquanto eu mostro. Vamos ver se o microfone pega. Eu. Calma aí. Eu não sou muito bom com trabalhos manuais e tal, então nunca passou muito pela minha cabeça. Mas ela me mostrou e ela falou: ai, Rafa, você não quer tentar? Eu falei: bora lá, vamos tentar. E, gente, é a coisa mais legal do mundo. Isso daqui foi eu que fiz, é um porta-livros, tá? E aqui do lado dessa partezinha redonda, você pode colocar uma caneca. Então você marca o livro assim. Ó, deixa eu tirar ele daqui para vocês conseguirem ver. Vou marcar aqui só para não perder meu livro. Ó, que legal. E esse daqui foi eu que fiz. Olha que bonito que ficou.
E foi uma coisa totalmente fora da minha zona de conforto, totalmente diferente do que eu tinha pensado na vida. Eu fiquei tão feliz, foi tão legal. Então, façam coisas novas, saiam da zona de conforto de vocês, tentem, se arrisquem. O máximo que pode acontecer é vocês não gostarem. E tá tudo bem. E por fim, por mais difícil que pareça, tudo vai ficar bem. Essa é uma dica para todos nós e que a gente precisa repetir todo santo dia, tá bom? Gente, ufa, hein? Episódio longo. Episódio longo, deve ter dado 35 minutos. E nem programado foi, hein? Nem programado foi. Acho que passou até. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado das reflexões. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam, então, que a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, às 6 horas da manhã no Spotify, ao meio-dia no YouTube, e também com os nossos cortes nas redes sociais, aí no TikTok, Instagram e YouTube formato Shorts, beleza? Fiquem bem, se cuidem. Eu espero vocês na próxima semana, no nosso próximo episódio. Um abraço, até lá. Falou, valeu.